no chat ali. Tá? Pessoal, todos os doutorandos, os residentes aí, a lista de chamada ela é no chat aqui. Então, por mais que vocês estejam aqui presentes no auditório, seria bom só entrar uma vez no link para registrar, né, a presença. Aí depois até pode sair para não dar microfonia. A matrícula da HCPA, né? Isso. Teu nome e a matrícula da HCPA. Tá? Vocês me lembrem, se alguém estiver pedindo para entrar, vocês me avisem, porque eu estou só com o dispositivo do computador, então talvez eu não veja alguma permissão que está sendo pedida. Tá? Então, vamos apresentar uns casos, né? Eu vou pedir para o Zafari me ajudar, porque esses casos, ele mandou alguns 2 ou 3 da aula de hoje, né? Então, esse caso é de uma mulher de 55 anos que chegou com uma dor torácica aguda, né, Zafari? Eu acho que era pouco tempo de dor, né, Zafari? Esse aí não é meu, galera. Não é teu? Bom, então tá. Não. Dor torácica aguda. Vamos fazer a avaliação desse traçado aí. Alguém gostaria de fazer uma interpretação? Então, vamos seguir a nossa rotina, né? Então, a gente vê nesse eletrocardiograma, que é um eletrocardiograma de tira, assim, né? E é diferente da maior parte do que a gente acaba vendo hoje em dia, que é aqueles retângulos laranjas, assim, de 10 segundos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não tem a tira de ritmo, fica difícil avaliar a frequência, mas como o ritmo está regular, pelo menos uma parte do traçado, a gente vendo o intervalo RR, né? A gente vê que a frequência cardíaca, utilizando a fórmula de frequência, está, então, em 300, 150, 100, 75, 60, um pouquinho mais de 60, tá? Então, a próxima pergunta seria se tem onda P, né? O que vocês acham? Tem onda P ou não tem onda P? Tem uma onda P. A onda P é uma onda P sinusal, é uma onda P positiva em D1, positiva em AVF, né? Positiva em D2 e negativa em AVR, né? Uma onda P que está entre 0 e 90 graus, uma onda P com eixo normal, sinusal. Na sequência de avaliação que a gente sempre comenta, né? A gente vai avaliar, então, o intervalo PR, que é o início da P até o início do QRS. Tá? Normalmente, esse valor varia entre 3 e 5 quadradinhos pequenos, ou 120 a 200 milissegundos. Tá? Então, aqui a gente vai ver que tem 1, 2, 3, um pouquinho mais de 3 quadradinhos. Fica, então, o intervalo PR entre 120 e 200 milissegundos, então é normal. Na análise do QRS, tá? A primeira avaliação que a gente acaba fazendo é se ele é largo ou ele é estreito, né? Então, o QRS estreito, ele tem menos de 120 milissegundos, normalmente menos que 100, né? Mas normalmente menos que 100, mas a gente considera normal menor que 120 milissegundos, que é 3 quadradinhos pequenos. Pode mostrar agora para aí, professor, de um barulho. Consegue deixar acesa a luz de trás, aí, só para não ficar tão... Só de trás. Então, a princípio, esse QRS é um QRS estreito, tá? Que ele tem menos do que 3 quadradinhos pequenos. Aí, o eixo do QRS, então, é a mesma coisa que a gente fez
para ver onda P, né? Positivo em D1, positivo em AVF, está entre 0 e 90 graus, né? Já que D1 vai ser positivo entre 90 e menos 90, e AVF entre 0 e 180, se ele é positivo em D1 e AVF, esse eixo está entre 0 e 90, então é um eixo normal. Então o eixo do coração varia de menos 30 até 110, mais ou menos. Certo? Então o QRS aparentemente é normal. Ainda avaliando, se a gente fosse voltar, não é uma tira de ritmo, mas a gente fosse avaliar o ritmo sinusal, então a gente vê um batimento aqui que vocês acham que é ou não é um batimento sinusal esse aqui? Sim ou não? Esse batimento aqui, ó. Não, né? É um batimento ectópico, né? Esse batimento é uma extrasístole, certo? Uma extrasístole onde o QRS ele é largo, né? Então a gente chama de uma extrasístole, provavelmente uma extrasístole ventricular, né? Um QRS bem largo. Pode ter extrasístoles supraventriculares, como a gente viu numa aula anterior, que conduzem com aberrância, né? Mas a princípio uma extrasístole ventricular, a gente até pode ver talvez uma P retrógrada, né? Porque às vezes quando tu tem uma extrasístole ventricular, sobe uma ativação do ventrículo pro átrio e tu acaba vendo uma P retrógrada em alguns casos, né? Alguém está sentindo falta de alguma coisa nesse traçado? Ou é o traçado da letra isso aí? Não, falta de um e dois. Isso, falta de outras derivações, tá? Então, que está no próximo slide, provavelmente. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente, depois de avaliar o QRS, avaliar o ritmo depois do QRS, a gente vai ver que a gente vai ver a repolarização, né? O ST e a T. Alguém acha que o ST, olhando só as periféricas, está normal ou está alterado? Acha que está normal ou não? A repolarização. Tá? Vou ver o que o pessoal diz no chat. Alguém acha que está normal? Não, não. Não está normal. Beleza, ótimo. Então, foi a Lara que falou, né? Sente para mim aqui, que eu pedi uma reunião depois eu li para ela. Lara, foi, né? E aí, qual é a alteração, então? Okay. Hein? Olha só. Aqui, Dá para repetir, Beagônia? nós estamos avaliando... Parece aqui, ter elevação do segmento ST. Isso. Tá. Então, nós estamos avaliando aqui uma senhora de 55 anos que veio com uma dor torácica de início recente, tá? Essa paciente chegou na emergência, a gente estava avaliando, a gente viu que o ritmo era sinusal, que a frequência está em torno de 60, que a onda P, o PR, e o intervalo e o QRS, nessas derivações periféricas, estavam normais, né? E a gente viu que tinha uma extrasístole ventricular aqui, ó, com QRS largo, né? E talvez até uma onda P retrógrada, o ritmo sinusal com extrasístole. E aí a gente estava avaliando agora a repolarização, né? Nas periféricas, depois a gente vai ver as pré-cordiais, né? Então a gente já comentou aqui, já foi comentado, né? A Lara falou que o ST não está normal, né? E comentou que tinha supra-ST. E esse supra-ST, né? É localizado em que parede? Não deu. Inferior. Parede inferior. Isso. Parede inferior. Então aqui, realmente, olha só, o traçado do globulino, a gente vê que o ponto J está supra-desnivelado, o ponto J é onde acaba o QRS, né? A gente usa como parâmetro, assim, o segmento aqui, ó, PR aqui, né? Que é o que a gente usa a linha de base pela nossa diretriz. A gente vê que está supra-desnivelado e a gente tem, então, um supra-desnivelamento maior do que 2 milímetros, né? Quase 3, 4 aqui, né? Com um supra em D2, D3, né? E a AVF também tem o supra-ST. A gente procura a imagem em espelho que tem aqui em AVL, olha só. Olha esse infra de AVL aqui, ó. Isso, na verdade, é o supra invertido naquela parede reflexo, que é o espelho da parede inferior, certo? Em D1 não aparece tanto, mas em AVL aparece a imagem espelho. E isso é muito importante. Quando a gente vê supra e infra no mesmo eletro, isso chama atenção, a gente tem que levar em consideração e procurar, né, supra e infra no mesmo eletro, geralmente tem associado
a uma elevação de supra-ST, então, a princípio, é um elétron com um infarto, né? E eram as derivações pré-cordiais, né? Estão normais? Não, né? Não. A gente vendo as derivações pré-cordiais, a gente vê que tem um supra-ST, né? De V1 até V5, né? Um supra bem relevante, né? Se a gente for lembrar da aula do De Grazia, né? Eu acho que esse supra é um supra que, em De Grazia, é um supra de risco, né? Pela classificação, que era o Limbaum-Swarovski, né? Que tu apresentou na aula. Sim, sim. Comenta um pouco aí, Daniel, desse supra aí. Não, realmente é um supra, como tu disseste ali, o grau mais elevado ali de Sklarowski, né? Já com junção da onda R com o segmento ST e de elevada magnitude, né? Outra coisa que a gente tem que sempre pensar é a magnitude. Se a gente for somar quantos milímetros ali, todas as derivações a gente tem, a gente vai ter bem mais do que 12 milímetros, né? Isso significa uma área de risco importante, muito importante. E, Daniel, e o que tu acha da área desse infarto? Se a gente encontrou supra nas inferiores e também nas anteriores aqui, né, Daniel? O que tu acha, assim, que é uma isquemia difusa? Tu acha que tá pegando que artéria? Foi uma surpresa essa segundo slide ali. Antes você tava vendo, a gente estava vendo a parede inferior, vendo que em D1 o desvio não tinha desvio, era isoelétrico, né? E que me faria inicialmente pensar numa artéria circunflexa, por exemplo. Mas agora, cometendo toda a parede anterior, eu não tenho como não pensar numa DA bem extensa, assim, que faz a curva no ápice do ventrículo esquerdo, por exemplo. Entendi. Então tá, vamos seguir o caso. Então, o que tu achou do eletro, Nazi? Eu achei que esse eletro, até o taxista que está na porta do Clínicas, tria como suspeita de infarto. Pode ser que até não seja, mas eu me lembro que quando a gente fez o protocolo de dor torácica, a gente incluiu o porteiro e o taxista nos anos atrás. E esse é o eletro que a gente nem pergunta, passa para dentro da UV, entende? Porque é um eletro que ele é didático. E aí, bom, aí essa paciente chegou com esse eletro, com essa dor torácica, 55 anos, e aí se repetiu o eletro. E se repetiu o eletro e era esse. Isso. O que vocês acham desse eletro aí? A primeira coisa que tem que perguntar se é dela mesmo. Não, é dela mesmo. Não. O eletro é dela mesmo. E se foi feito quanto tempo depois? Esse eletro foi feito mais ou menos uns 40 minutos depois de que ela chegou. E ela chegou com dor e depois chegou com dor e depois ficou sem dor. Bom, é uma alteração dinâmica muito significativa, que até a prova em contrário é uma síndrome isquêmica aguda. Isso. E até porque, eu não sei, a gente olha assim, não é aquele super evidente, né? Mas a gente olha aqui em D3, né? E a VF ainda um suprinha e a imagem espelha um AVL, né? Continua lá. Ainda tem alteração, né? Eu acho. E é uma alteração dinâmica. O que tu acha, Daniel? A VL está bem marcado, né? Um supradinâmico, a gente considera, né? E a VL continua a depressão bem marcada. E aqui a parede anterior. Tá? Essa é a parede anterior. Tá? O AVR dela eu não peguei bem. O AVR da chegada. É chegada. O AVR da chegada não chamava tanta atenção no sentido de ter um supra de AVR, assim. Então, aí, essa paciente, então, foi transferida para o hospital de clínicas. Esse caso já faz umas 2, 3 semanas, né? Que alguém me mandou agora, eu pensei que tinha sido o Zafari, mas, enfim, não foi ele. E a gente acabou tendo as aulas, né? Que foram a aula do Fernando e artigo, né? Então, eu acabei deixando para mais tarde. Mas, então, ela fez um eletro aqui no Clínicas, que era igual esse último que eu mostrei para vocês.
Foi para a hemodinâmica, da hemodinâmica tem o relato de uma lesão na DA de 30% de aspecto crônico, não era uma lesão assim que parecia que tinha aberto e fechado, e eles compraram um diagnóstico de angina de Prinzmetal, né? Eu confesso, e a angina de Prinzmetal, a gente antes achava que poderia acontecer em coronárias normais, né? Mas até pode, mas ela acontece mais com um espasmo da coronária, mais em lesão já pré-existente. Então, essa lesão na DA de 30%, na luminografia, às vezes a gente vai fazer um ultrassom intravascular, né, ou algum outro método de avaliação da placa, a gente vê que a placa não é tão inocente, né? Então, assim, a princípio não dá para comprar, só que não é um paciente cardiopata, né? Acho que é um paciente cardiopata, mas realmente ele fez um espasmo ou teria feito uma reperfusão espontânea, mas como não alterou troponina e a dor foi curta, né? Ficou como uma angina de Prinzmetal, que é um espasmo, que é um supra-ST transitório por espasmo, né, na coronária. O que vocês acham? Em termos de classificação, antigamente se chamava síndrome X, né? Depois angina de Prinzmetal. Isso hoje fica tudo dentro do Minoca? Hoje? É. Olha, eu vou confessar para ti, Nas, que eu tenho dificuldade de responder se fica tudo dentro do Minoca. Nesse caso aqui, tu tem que ver bem, né? Porque eu nessa paciente, particularmente, eu não sou um super especialista em avaliação de doença aterosclerótica, assim, mas eu acho que tem que ser, essa lesão que foi identificada no cateterismo, ela também tem que ser avaliada de outra forma, na minha ideia, assim, tu não acha, Nazi, assim, de uma forma funcional? Eu acho que sim, porque esses tempos nós tivemos, eu vi um caso, não era tão exuberante as alterações, mas era muito próxima disso, e, na verdade, a paciente teve um Takotsubo, né, de parede anterior de da região da DA, na região anterior, que é um lugar atípico para Takotsubo, mas pode acontecer, né? Sim. Então, necessariamente, eu acho que é uma paciente que precisa fazer um ecocardio também, para a gente ver, descartar efetivamente também Takotsubo. E doença de microcirculação, que tem que entender melhor alguém que faz uma alteração tão importante, qual é o fator que desencadeou isso, né? Essa paciente que eu comentei com vocês, ela tinha tido uma discussão com o filho muito importante, e a partir daí ela começou com dor no peito, e internou, parecia um infarto extenso de DA, e na verdade foi para CAT, era CAT normal, a ventriculografia não identificou, né? E a gente foi ver na ressonância só, que ela tinha uma alteração na parede anterior, na região da DA, que é uma região, então ficou como Takotsubo atípico, né? Sim. E Daniel, o que tu achou, Daniel, do desfecho? Só complementando, Nazi. Como é? Não, complementando ali a pergunta do Nazi, não se encaixaria em Minoca, porque a Minoca são os infartos sem lesão obstrutiva coronariana, né? E essa paciente não deve ter tido troponina elevada para chegar a esse diagnóstico. Eu não sei. Não, essa aqui? Né, Gasoni? Não teve troponina. Não aumentou troponina. Para se considerar uma angina instável, então. É isso? Eu achei não, que angina instável. Hã? Entra nas doenças vasoespásticas, né? Isso. Estáveis, mas não infarto, né? Não tipo infarto. Soliman então, tá aí, quer comentar? Hã? O Soliman quer comentar o caso também? Acho que ele não está aí. Mas... Não, acho que é isso aí, Gasoni. É isso aí? Porque o diagnóstico diferencial dessa doença é isso, né? É Takotsubo, é miocardite, né? Sim. Agora não reverte tão rápido assim, né? Se fosse uma miocardite. O importante é o seguinte, tem que ir para o cateterismo essa paciente, né? Isso é inequívoco, né? Agora, as enzimas são fundamentais, porque se for miocardite altera,
Se for doença de microcirculação, altera. Agora, realmente, se ela não tem alteração enzimática, uma coisa funcional só. Lembrar de uso de drogas também, né, Nazi? O uso de drogas também. Mas essa aqui eu não sei. Tem alguma informação clínica adicional, não? Não tem, mas a princípio não tinha a história de uso de drogas, né? Era só uma paciente que teve dor torácica e não tinha muitas outras patologias ali, fora hipertensão. Então, essa Oi, alguém perguntou alguma coisa? antigamente chamava síndrome X, né? Na síndrome X, eu acho que já tudo envolve aquela síndrome polimetabólica, não é, Nazi, que eles chamavam? Mas era predominantemente em mulheres, tinha vasoespasmo, né? Sim. Dor torácica atípica, muitas vezes, e que ficava nesse limbo, assim. Bueno, Mas caiu por terra. vamos lá, Ponte então. intramiocárdica também pode causar, né? O supra de ST anterior transitório, né? Como é que é? Uma ponte intramiocárdica. Ponte intramiocárdica também é causa de supratransitório, né? E é muito frequentemente anterior, comprometendo a DA. Pessoal, lembrar, a ponte intramiocárdica é quando a coronária ela passa por dentro do músculo, do septo, às vezes, né? E aí o que acontece é a contração muscular pode causar uma diminuição de fluxo e alterações no eletrocardiograma também. Tá? Mas essa paciente, então, a gente comprou um diagnóstico de espasmo, ela tem que ser investigada do ponto de vista aterosclerótico, vai receber tratamento, porque ela tinha lesão, ela tem doença, né, diagnosticada, mas a princípio não fez infarto, né? Ela não alterou marcadores de lesão miocárdica. Vamos para o segundo caso, tá? Que é um senhor de 65 anos que vem por queda do telhado com perda da consciência transitória. Né? Ele apagou, logo em seguida acordou, né? E aí chegou em Glasgow 15, mas apresentou um rebaixamento descensório durante o atendimento. Certo? E o eletro da chegada dele era esse. Certo? Então, o que a gente pode avaliar desse eletro, né? Obviamente, alguém que teve uma síncope, né? E chegou e se machucou, foi atendido, acho que foi atendido no socorro ali. Tu tem informações, Zafari, ou não, Elma? Oi, esse, Gazone. É isso aí mesmo? Isso aí. Beleza. Então foi feito um eletro, né, para ver também, para avaliar causas de síncope, né, e aí durante o atendimento ele apresentou um rebaixamento sensório, tá? Mas ia ter o eletro, né? Então esse eletro, nós vamos fazer a nossa sequência de avaliação, né, vamos ver a frequência cardíaca, a gente vê que o ritmo tá regular, né, aparentemente regular, a gente olhando assim, parece regular, é 300, 150, 100, 75, 60, 50, né? A gente bate o olho que a frequência cardíaca é de 50, já querendo, né, mais que uma frequência cardíaca baixa, né? Isso já chama atenção. É óbvio que a frequência normal varia de 50 a 100 batimentos por minuto, mas alguém que sincopou e se apresenta com eletro, uma frequência de 50 batimentos por minuto, já chama atenção para a gente avaliar, né? Enfim, se daqui a pouco não faz outros períodos de bradicardia e tal. Bom, a segunda pergunta que a gente faz é para a gente avaliar o ritmo, né? É ver se tem onda P. Tá? E aí, tem onda P ou não tem onda P? Sim ou não? Não, né? O pessoal está dizendo que não aqui no auditório. Realmente, a gente não consegue identificar uma onda P. Tá? Porque eu não tenho na frente do QRS, fica difícil, né? Eu acho que não tem onda P. Então, é um ritmo que não é um ritmo sinusal, a princípio, né? Então, a gente não tem uma onda P, a gente não pode nem avaliar se a onda P é sinusal ou não, porque não tem, então não é um ritmo sinusal. Aí a gente vai ver os ritmos que não tem onda P, né? O que a gente mais lembra é uma fibrilação atrial, né? E a fibrilação atrial se caracteriza por ser um ritmo irregularmente irregular, né? Um ritmo muito irregular. E nesse caso, a gente vê que o ritmo não parece ser regular, é um ritmo regular, né? Então, isso aí fica num diagnóstico de um ritmo de suplência, né? Quando o nó sinusal não funciona direito, vão assumindo marcapassos imediatamente mais baixos e com frequência cardíaca menor, né? Então, o marcapasso juncional varia entre uma frequência de 40 a 50 batimentos, né? Então, é um ritmo juncional. Então, um ritmo juncional
que talvez seja o ritmo de suplência desse paciente, de escape desse paciente no momento, pode ser um ritmo que está assumindo o ritmo de um paciente que tem uma disfunção do nó sinusal, por exemplo. Dá para esse diagnóstico ainda, mas daqui a pouco ele tem uma doença do nó sinusal, ou está usando medicações que acabam inibindo, né? E, enfim, isso pode estar relacionado realmente ao evento que aconteceu. Se a gente for ver o QRS, né, o QRS é estreito, né, menos de 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos pequenos. O eixo está D1 positivo e AVF positivo, então é o eixo normal do QRS, né? E a repolarização também, a princípio, não tem alteração, né? Na maior parte da vida é uma repolarização assimétrica, com a onda T seguindo o mesmo eixo do QRS, tá? E aí, na sequência do atendimento de trauma, né, esse paciente fez o quê? Ele fez um exame físico, né? E o exame físico identificou uma disocoria, né? E ele foi para atomo, né? Então ele fez um hematoma subdural aí que deve ter sido a causa do rebaixamento sensório, mas não, deve ter sido secundário à síncope e não a causa da síncope. Eu não sei se foi essa a interpretação, Zafari. Tem desvio do elemento. Foi essa ordem, né, de fatores. Oi? Alô? Oi, tá me escutando? Estou escutando. Foi nessa ordem mesmo. Ele teve esse quadro de síncope, né? E aí acabou tendo esse rebaixamento de sensório ali no local, ali no HPS mesmo. E aí fez essa anisocoria e depois se constatou, então, esse hematoma aí epidural. A gente, às vezes, fica na dúvida, né? Se alguma situação que possa gerar hipertensão intracraniana também pode gerar bradicardia, né? Então, há uma dúvida, mas de qualquer forma, esse paciente, enfim, vai ter que fazer o tratamento do hematoma e vai se avaliar na frequência cardíaca. Provavelmente ele vai ser submetido a um marca-passo na sequência. Certo? Algum comentário sobre esse caso? Vamos passar para o 3 já. Vocês colocariam o marca-passo no pré-operatório? Olha, esse paciente, Nazi, se ele estiver instável hemodinamicamente, né, eu passaria o marca-passo, né? Agora, no contexto de estar com uma frequência de 50, de um paciente que está instável, pelo menos uma bainha transvenosa teria que ser passada, né? Então, provavelmente ele iria para a neurocirurgia com um marca-passo transitório, assim, né? Essa seria a conduta que, aparentemente, assim, vendo o caso, eu indicaria, né, Nazi, o marca-passo transitório, e aí depois se avalia a outra questão, né? Ver eletrólitos, ver algumas outras causas de reversíveis, né, hipercalemia, enfim, outras coisas que podem acontecer, bradicardia, né? Mas tem 50, daqui a pouco ele vai precisar de mais frequência, enfim, eu acho que está indicado, sim. Pô. Eu acho que sim também, porque esse paciente certamente tem... Isso. Só um temporário, né? Às vezes vai fazer uma ponte com um monitor, uma coisa assim. Então, para ganhar tempo de chegar no bloco, senão o cara morre. É verdade. E isso tu tem que ser rápido. Então, o ideal nesse paciente é tu já estar em uma pá transcutânea, né? E aí, se ele precisar, tu já estimula, para não perder tempo com outra coisa. Realmente. Aí tem que avaliar a situação, né? Na cena do... Ô, Nazi. Pedro, já deve ter tido situações dessas. Esse quadro que a gente chamaria da síndrome de Stokes-Adams? Não, Stokes-Adams, ele é uma síncope de circulação posterior, né? Mas aqui eu acho que o drop attacks, que é mais Stokes-Adams é mais de carótida. Aqui professor, eu acho que isso aqui é por hipertensão intracraniana. Professor. Não, mas eu digo no evento da síncope, esquecendo a consequência do trauma. Mas no Stokes-Adams, eu acho que a gente não tem distúrbio de condução, é só vasovagal. Assim, eu acho que aqui esse dente tem distúrbio de condução prévio, eu não sei. Professor, oi. Não é bloqueio de terceiro grau que tem o Stokes-Adams, que é a síncope? Não tem bloqueio, não tem um bloqueio clássico. Na verdade, até onde eu lembre, assim,
me corrija aí, o Daniel, o Soliman, que estão vendo, conceitualmente, stroke Adams é uma síncope, é um baixo débito associado a um baixo débito cardíaco, né? Um baixo débito cerebral associado a um baixo débito cardíaco. Pode acontecer na insuficiência órtica, pode acontecer em alguma outra situação com fração de ejeção baixa, né? A arritmia, mas ela é uma situação associada a um baixo débito cardíaco que leva a um baixo débito cerebral, né? Então, mas que pode acontecer em cenário de bloqueio, né, Gazzoni? Pode acontecer, conceitualmente, por isso pode acontecer em cenários de bloqueio, né? Nesse caso aqui, né, a gente tendo o escape juncional ali, provavelmente esse escape juncional não é secundário a um bloqueio, mas é uma bradicardia, né, Zé? Enfim, uma situação de uma disfunção do nó sinusal, por exemplo, com escape juncional, ou um bloqueio, né? Daí seria tanto faz um ou outro, né? Mas seria uma situação que gera, às vezes, um baixo débito cerebral, né? Eu não sei, eu tenho a impressão que o Stoke Adams é só uma síndrome de baixo débito, mas ele, por distúrbio de condução, aí é síncope convencional. Não sei. A gente pode fazer uma consulta breve aqui enquanto vocês vão indo. Mas eu acho que é só uma síndrome. Eu fiquei com a impressão de ser cardiogênico, assim, né, Gazzoni, ali. Sim, cardiogênico, sim. Talvez por disfunção do nosso sinusal mesmo, né? Isso é o mais... Não, sem dúvida foi cardiogênico, né? E secundária bradicardia, síncope, né? O primeiro evento, né? O segundo evento foi Tá? Então, vamos procurando aí, e acho que daí a gente já vê o outro comentário aí, Soliman, quer comentar alguma coisa? Não, só para a gente prestar atenção que uma síncope na emergência com alteração de eletros, com alguma alteração de bradicardia é um critério inequívoco de internação, né? Sem nem precisar ficar fazendo muito outro exame complementar. Então, assim, só para ler aqui para vocês o que diz, né? O conceito de síndrome de Stoke Adams, né? Que seria uma perda de consciência abrupta transitória, né? Súbita, que seria por uma pronunciada queda no débito cardíaco, que é causado por um desvio, por um mecanismo paroxístico do batimento cardíaco, do batimento cardíaco. Então, dentro desse contexto, muita coisa entra ali, né? Acaba sendo uma coisa cardiogênica aí, né? E entra distúrbios de bradicardia, entra também a questão por exemplo, insuficiência órtica, né? Mas eu acho que acaba entrando também a questão de bradicardias, né? Enfim, que são o mecanismo da síncope, certo? Mas isso a gente acaba não utilizando mais muito esses epônimos, né? Que acabam confundindo um pouco, mas o raciocínio fisiológico é o mesmo, né? Vamos lá, para o caso 3. Uma senhora de 86 anos que tem uma história de ter marca-passo há 10 anos. A filha visitou no mesmo dia e encontrou ela com hematoma periorbital, né? Glasgow 15 na chegada, certo? E aqui era o traçado dessa senhora, tá? Um traçado que tem uma frequência cardíaca que vai aqui em torno de, vamos contar aqui, 300, 150, 175 batimentos, certo? Agora, vocês conseguem encontrar uma onda P aqui? Está regular, né? Mas será que o marca-passo está atuando aqui? Porque, eventualmente, normalmente o marca-passo, óbvio, tu pode setar a frequência que tu quiser do marca-passo, mas normalmente o marca-passo ele está setado numa frequência mínima de uns 60 batimentos por minuto, e eventualmente quando o paciente assume o ritmo, ele pode inibir o marca-passo, né? Se ele tem um bloqueio, na verdade o marca-passo vai seguir a frequência da onda P. Aí, se o cara está a 70, vai seguir, mas vai estimular o ventrículo.
Agora, vamos com calma aqui, por isso que eu digo. Não parece estar estimulando o ventrículo aqui, né? Nesse contexto desse traçado, né? A gente não vê nada. A veia da espícula é pequena e a gente não vê. Mas vamos ver se tem onda P. Vocês acham que tem onda P aqui? Porque se tem a princípio não tem onda P, realmente pode ser uma FA e pode ser uma onda P estimulada ou uma onda P sinusal. Nesse caso aqui, vocês acham que não tem onda P? Nossa, D2, ó. D2 ali. É difícil de ver. Com um QT longo. Ela está uma onda B, deve estar aqui misturada com o final da T. Acho que elas estão juntinhas aqui. É até difícil de avaliar se é uma onda B sinusal ou não, nesse contexto aqui. Certo? Porque a gente vê assim, talvez, negativa em D1 e não é negativa em ABF aqui. Tá? Então, a gente poderia inferir que isso fosse um ritmo sinusal, né? Também não vê espícula trial, mas às vezes também, como a gente vê, a espícula, hoje em dia os marcapassos estimulam com energia tão baixa, em alguns casos, que tu nem vê espícula. Mas, a princípio, eu vou dizer para vocês, né, que eu olhando o traçado, a gente poderia, numa primeira olhada, achar que o paciente está com ritmo intrínseco dele, e não está sendo estimulado pelo marcapasso. E aí a gente vai avaliar que o QRS está estreito aqui, e o que chama atenção aqui, eu acho que eu já ouvi alguém sussurrar aqui no nosso microfone, é que tem o intervalo QT está aumentado, né? Certo? O intervalo QT aqui está aumentado. Todos concordam que o QT parece estar aumentado? Sim. Então, a princípio, a gente tem que avaliar causas de QT aumentado, né? Enfim, que muitas vezes podem ser... Geralmente, quando é estimulado, quando acaba o estímulo do marcapasso, ele acaba encobrindo o QT, né? E o QT acaba não ficando tão longo e fica aquele QT da estimulação. Então, aqui eu acho que não está estimulado pelo marcapasso, que eu acho que é o ritmo do paciente, e tem alguma coisa nesse contexto aqui, às vezes uma intoxicação, só que ela está com Glasgow 15, né? Mas ela tem uma hematoma periorbital, mas enfim, até um trauma, né? Uma TCE gerando alguma hemorragia cerebral que pode, às vezes, aumentar o QT, né? Não tem uma inversão de onda T tão grande, mas a gente vê que não é normal a T. Ela está invertida e está com QT longo. A gente já viu um outro caso aqui na aula, uns meses atrás, que invertia, mas é uma inversão mais clássica, né, da T cerebral, que é uma inversão simétrica, bem profunda, mas aqui a gente tem uma inversão de T, né, que acontece até meio difuso, e com um QT longo, certo? E a gente foi ver, então, que ela realmente tinha duas coisas que poderiam estar gerando essas alterações eletrocardiográficas, né? Uma era um potássio de 2,5, que é a hipocalemia, né? Inclusive, a hipocalemia, ela achata a onda P e tu não consegue ver direito a onda P, né? E tinha também uma hemorragia cerebral. Então, esse caso aqui, Zafari, tu lembra o desfecho aí a mais disso ou não? O que ela tinha? Essa senhora, ela evoluiu bem, na realidade, assim, ela foi depois para UTI e se manteve estável, né? Não rebaixou o sensório, viu semelhante, assim. Não, interessante, né? Então, até para dizer, hoje em dia tem alguns marcapassos que estimulam com o QRS estreito, mas, assim, a princípio é um ritmo intrínseco da paciente que dá para ver as alterações, né? Até pela frequência. Então, um caso bem legal, assim, para a gente ver, né? Então, quando a gente avalia o paciente com marcapasso, muitas vezes a gente tem que entender que o paciente pode estar no ritmo intrínseco dele, o marcapasso é um marcapasso só entra sob demanda, né? Quando é necessário, conforme a necessidade, senão ele fica poupando bateria, digamos assim, né? Então, quando o paciente está com o ritmo próprio dele, certo? Um comentário, alguma pergunta? Gazzoni? Oi. Ele tem alguma coisa sugestiva de uso de digital também, vocês não acharam aí? Ah, é verdade. Tu vê ali. De pedreiro. Sim, aqui aqui, ó, a colher de pedreiro, né? É verdade. Poderia ser também às vezes é bem aí. Tem muita coisa junto agora aí, né, Soliman? Tem a questão da hemorragia, tem a questão do potássio, né? Eu acho que dificulta um pouco a avaliação do digital, mas
tem que avaliar se o paciente usa digital mesmo. Tá bem bonito, inclusive, né, a questão da colher de pedreiro aqui, né? E a hipocalemia costuma vir junto com a intoxicação digitálica. Uhum. É verdade. Mas ela não usava, viu, Salimão? Não usava? Não. Então, tá, parece ser da hipocalemia mesmo, viu, Engazoni? Eu acho que seria fundamental o teste terapêutico, né, da reposição hidroeletrolítica, e o novo eletro ali ia responder essa charada. Ia responder, sem dúvida, porque se tiver digital na jogada, tu vai corrigir o potássio e vai continuar com a alteração eletrográfica. Nesse caso, quando corrigir o potássio, já é bom dar um magnésiozinho junto, corrigir, né, para poder ter uma correção rápida, certo? Se já for certo. E eu penso que a depressão fala um pouco mais a favor da hipocalemia mesmo, né? O grau mínimo ali de depressão, segmento ST também associado. Sim, aqui, né? E só um adendo, depois que foi corrigido o potássio, foi feito um push de potássio ali, na realidade a depressão reduziu um pouco, ela ficou com a linha de base mais retificada, mas não chegou a ficar completamente corrigida. Entendi. Beleza. O paciente foi encontrado, ninguém sabe se teve síncope, é isso? A filha chegou em casa, na casa da paciente, ela estava caída no chão e tinha esse hematoma periorbital, assim, não sabia o que tinha acontecido. Ela teve uma queda e depois ela chegou aqui no hospital e já estava com o consensório melhor, teve uma síncope, né? E já recobrou a consciência, mesmo com o hematoma ali, né? Agora, o interessante é que esse paciente com uma hipocalemia, ele pode ter feito um episódio de ETV, né? Ou até de um torsade, porque ele estava com QT longo, né? Então, se ele faz um torsade, e o torsade ele é uma arritmia que entra e sai. Então, ele pode ter feito um baixo débito por causa disso, né? E na sequência, ela se sincopou, acordou, porque o torsade saiu, né? E foi encontrada e foi levada, né? Provavelmente, se eu fosse chutar a causa da síncope, seria um torsade, que ela fez em cima de um QT longo, né? Uma extrasístole que cai em cima desse período vulnerável aqui do QT longo, pode gerar um torsade, né? Que às vezes não se sustenta, que ele acaba ficando por um tempinho, baixo débito, sincopa, né? Enfim. A outra coisa, lembrar sempre que esses antidepressivos, os bloqueadores da serotonina também aumentam o QT, né? Isso mesmo. Mas é legal, achei legal esse caso aí. Queria ver o eletro depois, né? Mas só veio um eletro, mas tá bom. Outra coisa que a gente podia pensar ali, Gazoni, era de uma onda U proeminente, né? Que se a gente pensar que aquilo é uma onda U, ela tem 50% da onda T, né? E o normal é até 25%. Então, isso também falaria a favor de hipocalemia. É verdade. E para o pessoal ali, eu acho, para explicar um pouco, a onda T é uma questão bem que gera discussão, assim, aonde a gente mede, né? Mesmo que a gente considerasse, se tu puder, acho que tu consegue ver com o cursor ali, mesmo que tu considerar que a parte final é a onda U, onde ela tangencia, né, a linha isoelétrica, a gente considera o final do intervalo QT. E ele tem mais do que 50% do RR, né? A gente consegue ver visualmente isso, né? Isso. É verdade. Certo? Certo. Então, vamos lá, então. Caso 4. Esse caso 4, o paciente aqui foi encaminhada via SAMU aqui para o Hospital de Clínicas, teve uma PCR no posto, voltou, chegou aqui e teve um relato da família que teve dor antes da parada, antes da PCR, da parada cardiorrespiratória. Tá? Daí chegou aqui no Clínicas, né, e o traçado era esse. Tá? Então aqui a gente tem um ritmo regular, tá? Tem uma onda P, né, a frequência cardíaca aqui está em torno de 100 batimentos por minuto. A onda P positiva, em D1, né? Positiva em AVF, negativa em AVF. É um ritmo sinusal, uma taquicardiazinha sinusal. Certo? O QRS, aqui é um QRS que está um pouquinho largo, né? Ele está quase com 3 quadradinhos pequenos, então tem um distúrbio de condução intraventricular.
ele está entre 100 e 120 milissegundos, né? A gente sabe que não está o normal é maior que 100. Mas também não é aquele QRS super largo, maior que 3 quadradinhos. Tá? Então, pode ter um distúrbiozinho de condução. O eixo do complexo QRS, a gente vê que ele é mais negativo aqui em D1, né? Ele é negativo aqui em AVF e ele é positivo em AVR, né? Então, ele está com o eixo lá entre menos 180 e menos 90, né? Entre 180 e menos 90. É um eixo totalmente não usual, né? Esse eixo que está o QRS aqui. Tá? Mas se a gente for avaliar, a gente vê aqui, possivelmente na parede inferior, aqui mais em D2, né, embora tenha um Rzinho em D3, poderia até ter uma zona inativa inferior, mas acho que não, porque aqui tem uma Rzinha embrionária, né? Em D2, D3, AVF, talvez até tenha uma zona inativa lateral aqui, né? D1 e AVF que começam com uma Q. E como o QRS não é muito amplo, poderia sugerir, né? Mas são alterações sutis, assim, sugerir uma alternativa. Mas o que chama atenção, grosseiramente, aqui já é um supra ST, né? A gente tem D2, D3 e AVF, certo? E talvez aqui já uma imagem de espelho aqui em AVL, né? E a gente vê também um supra em V5 e V6, né? Então, seria aqui uma isquemia, assim, inferolateral, né? O que tu acha, Solimar? Isso pode ser complexo. É isso aí, Gazzoni. Eu acho que tem um infra em parede anterior ali também que sugere um infarto posterior. Isso. Junto, né? Que faz sentido anatomicamente, né, Solimar? Como? Não entendi. Faz sentido anatomicamente. Sim, fecha ali para questão anatomia e coronária, né? Isso. Então, a princípio, o paciente tem que ir para o cateterismo, né? Enfim, isso que a gente definiu. Tem supra, né? Um supra claro, parede ínfero-lateral, né? Essa imagem de espelho que pode ser posterior, assim, exigiria também fazer V7, V8, né? V3, V4R, para a gente ver elevações posteriores e direitas. Mas, enfim, a gente não tem aqui, mas pode ser, então, um comprometimento posterior que está associado às mesmas artérias que nutrem aqui a parede inferior, né? Isso aqui também, como a gente já falou nas aulas anteriores, pode ser, essa imagem invertida aqui pode ser tanto posterior como também mais lateral, né? Porque anatomicamente isso aqui pode, a parede lateral estaria um pouco mais atrás, né? Então, tem que ir para o cateterismo, né? Então, essa era a evolução do eletro aqui na emergência, né? E foi para o cateterismo e as coronárias não tinham alterações significativas. E tinha... E na verdade tinha, eu preparei a aula, mas eu acho que eu acabei esquecendo de botar a foto, que depois da ventriculografia sugeria que pudesse ter um Takotsubo, né? Que é o que ficou como um diagnóstico alternativo para essa situação aqui, onde alterou troponina, teve parada cardiorrespiratória, né? E tinha uma alteração eletrocardiográfica que era evidente, né? Então, aqui no laudo, eles colocaram as coronárias, foi no plantão, né? As coronárias livres de lesões significativas, né? O ventrículo esquerdo era reduzido e a pressão diastólica do ventrículo esquerdo, na ventriculografia, era aumentada, né? E com uma discinesia ínfero-basal, a cinesia inferior e hipocinesia apical, né? Então, essas alterações aqui podem ser compatíveis com o Takotsubo, certo? E a imagem não ficou muito boa, porque foi meio de urgência o cateterismo, mas era meio ruim. Então, eles acabaram fazendo a ventrícula não ficou muito bonita também, ouvindo o plantão. Mas é um caso interessante, né? Um outro caso, assim, que não tinha lesão obstrutiva, mas um caso relevante, que teve um infarto associado, né? E com as coronárias livres, né? Muito bonitos os casos, gostei. Cada um com uma peculiaridade. Cada um com uma peculiaridade, né? Então, assim, pessoal, agora são 13h57, né? Vamos ter que trabalhar. Sobraram 2 casos que a gente mostra na semana que vem ainda. Se vocês tiverem outros casos também, quem está não vê, tiver um caso interessante em algum outro lugar também, vai mandando para a gente,
para a gente organizar as aulas e poder ver, porque a gente tem que ver esses casos que passam pela emergência, né? E essa chance da gente, eu não estou aqui todo o tempo, nem o Pablo, nem os guris, né? Então, a gente precisa que vocês nos abasteçam também com os eletros aí, e a gente vai ver os casos, porque esses casos todos passaram por aqui, a maior parte, né? E aí a gente tem que ver eles, né? Para aprender a ver qual é que vai ser o manejo inicial, né? Pelo menos. Certo? Ainda mais que a gente está trabalhando agora com residente de vários hospitais, né? Isso mesmo. Os residentes podiam alimentar isso mais. É isso aí. Então, os casos são bonitos, né? Ver uma aula dessa, a gente consegue fazer vários casos legais, né? Muito bacana. Os casos são muito bons. Experiência e tal. Certo? Então, não é bruxaria, né? São coisas que todo mundo vai ver e vai atender, né? Então, quer dizer... eu acho que as alterações eletrocardiográficas, assim, principalmente essas com doenças neurológicas associadas, são sempre um desafio. Drogas, porque tem crescido muito, e agora em época do Covid, então, também tem vários eletros aí de pacientes com Covid, com miocardite, com síndrome inflamatória, que a gente também tem uma série de alterações de microcirculação. Acho que, eu não sei se o pessoal aí está passando pelo Covid, os residentes, tem alguém? Agora, quem é que está no Covid agora, atualmente? Eu estou na emergência Covid agora, professor. Então tu usava. Guilherme, pode ser que lá tem alguns eletros interessantes para a gente ver. Ele até me mandou um que a gente vai ser surpreso com uma aula aí, né? Só que não deu tempo, né, cara? Só antes não... A emergência está cheia, vamos ter que trabalhar agora, né, Nazir? Não, e agora saiu uma publicação agora interessante. O Zé está aí ainda, não? O Zé? Não, o Zé tem compromisso a 1h40 ali. Tá. Saiu uma publicação interessante, posso mandar para vocês, de uma síndrome inflamatória sistêmica semelhante ao da criança, no adulto. Né? E é um fenômeno tardio, tem pouco envolvimento pulmonar e muito envolvimento cardiovascular, alteração, choque, depressão miocárdica, e tudo por um estresse inflamatório. É interessante, a síndrome às vezes se instala já com o paciente com PCR negativo. E a recomendação é que a gente faça o diagnóstico por IgG. É um sujeito que teve Covid e em até 30, 40, 50 dias depois, ele apresenta uma instabilidade hemodinâmica que predomina hipotensão, oscilação pressórica, choque e mais depressão miocárdica do que outras coisas. Como se fosse uma síndrome pós-viral. Né? Sim. Eu vou mandar depois para os residentes, eu acho que vale a pena a gente botar até num clube de revista isso. Eu vi, tem várias manifestações agora já mais tardias do Covid sendo descritas, né? Tem até longo Covid, manifestações cardiológicas, gastrointestinais até, né? Pulmonar. Exatamente. É muito mais extrapulmonar essa manifestação do que pulmonar. Sim. Talvez seja, eu acho que eu vou botar numa discussão da sexta-feira aí. Beleza. Obrigado, viu? Pessoal, obrigado, um abraço. Todo mundo que ainda não assinou, assina aqui, tá? E vamos seguir o baile. Um abraço. Já assinaram todos aqui? Isso aqui é uma atividade oficial, né? Então, se... Onde? 14 aqui, do lado. Aqui? Vocês estão liberados. Eu estou terminando aqui para mim parar de gravar, é só para todo mundo assinar. Eu vou voltar para os pacientes bucha aqui. Vamos lá. Não, vai. E aí, nosso trabalhinho? Outro? Eu vou ir, mas eu vou te